Boa noite. Na semana seguinte à apresentação do Orçamento do Estado, está instalada a polémica sobre o tipo de assistência financeira de que Portugal vai precisar a partir de junho de 2014. O Ministro da Economia disse em Londres que Portugal quer negociar um programa cautelar no primeiro trimestre do ano que vem. Passos Coelho, no entanto, não se compromete nem com datas, nem com o tipo de assistência financeira, mantendo em aberto a hipótese de Portugal nem sequer precisar de ajuda adicional. Mas o líder da oposição exige esclarecimentos e deixa no ar a hipótese de eleições antecipadas, caso um novo programa de assistência implique mais austeridade, seja ele qual for. Uma discussão que se avoluma na semana em que se tornam conhecidos mais pormenores da proposta de Orçamento de Estado. Um exercício de dupla austeridade, como já dissemos aqui, com mais alguns impostos, mantendo a carga adicional muito forte e mais cortes de despesa. Nesta edição contamos com a visão da macroeconomia pela voz de João Ferreira do Amaral, economista, professor do ISEG, membro do Conselho Económico e Social, e também a visão das empresas, de quem trabalha com os empresários que lutam todos os dias para aumentar exportações e substituir importações. Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, com quem vamos falar também sobre a fiscalidade forte que incide sobre as famílias. Começo por si, professor João Ferreira do Amaral. Em relação a esta discussão, esta polémica, por mim parece-me certo que vamos precisar de algum tipo de ajuda, mas diga o professor que conhece bem mais destas coisas, que tipo de ajuda? É um programa cautelar? É mesmo eu não penso que ninguém conhece exatamente o que é que está em causa. Está bem, mas que vamos regressar ao mercado logo com as taxas de juros de 3%? Ninguém acredita. Vamos ter que esperar um pouco o que é que vai ser o programa da Irlanda, que aparentemente vai ser acabado de negociar no final do ano, em dezembro, e veremos o que é que isso pode nos dar de informação. Agora, em termos da situação portuguesa, algum tipo de apoio tem que haver, porque pode haver dois tipos de apoio. Um é aquele que é o atual, do programa de resgate, que são os próprios Estados a emprestar dinheiro. Cujo dinheiro acaba agora em junho. Acaba em junho, e, portanto, a haver um novo apoio seria um novo programa, com novos financiamentos, e que é sempre muito problemático, porque esses Estados têm os seus próprios eleitorados, e os próprios eleitorados veem com muita não gostam de ver emprestar dinheiro a países que consideram incumpridores, e, portanto, é sempre muito difícil politicamente, quer para quem podia emprestar, quer para quem recebe esse tipo de programas, esse tipo de financiamentos. Ou então, a segunda alternativa é não haver esse financiamento, mas haver uma ação do Banco Central Europeu que, comprando a dívida no chamado mercado secundário, isto é, quando ela é transacionária, faça descer os juros, o que permite a Portugal, quando tiver e vai ter que renovar muita dívida, obter juros mais baixos. Isso conjugado também com uma linha de crédito do mecanismo de estabilidade europeu. Sim, que esse, de certa forma, já está sedimentado, digamos. Já lá há dinheiro, mas ainda ninguém disse que o empresta a Portugal. Mas já está sedimentada a existência. Sim. Aliás, já fizeram uma emissão em mercados e correu bem. Portanto, agora, quer um, quer outro, não é, como se costuma dizer, a feijões. Quer um financiamento, um eventual segundo resgate, quer um programa que se chama agora cautelar, virá, com certeza, com alguma condicionalidade atrás. Portanto, virá com austeridade para os portugueses continuarem a cumprir. Será pior, naturalmente, se for o segundo resgate, justamente por aqueles problemas políticos que eu referi, que os governos têm que pensar que os seus próprios eleitorados não são favoráveis a isso, mas não tenhamos ilusões que, mesmo que seja um programa para permitir que, nomeadamente o Banco Central Europeu, compre a dívida, etc., vai ser um programa, com certeza, também difícil. Num ou noutro, é preciso um apoio da oposição ou será possível o Governo negociar diretamente? Bom, pela experiência caso, passada... Alguém dirá do outro lado, entendam-se e queremos uma garantia de que vocês vão cumprir mesmo mudando de Governo, não é? Vão tentar obter essa garantia. Eu penso que será sempre difícil a oposição, nomeadamente aquela que tem mais perspectivas de ir para o Governo, evitar estar nas negociações e, de certa forma, também corresponsabilizar-se. Mas daqui até lá ainda há muita coisa que vai correr. Vai haver eleições europeias, isso vai ter também a sua importância, do meu ponto de vista. Se os eleitorados europeus transmitiram o grande ceticismo que hoje têm nas instituições europeias e toda uma forma como a União Europeia está a ser governada ou desgovernada, se traduzir, de facto, isso em votos,
penso que isso poderá fazer abanar um pouco este tipo de certezas que, nomeadamente, a Comissão tem tido em relação a estas políticas de austeridade. Portanto, é tudo muito incerto ainda, como digo, mas penso que o fundamental no curto prazo será ver o que é que vai suceder à Irlanda. E é quase certo que vamos precisar de alguma ajuda. Não, isso para mim é claro, isso é claríssimo. Não acredito que nós, meados do ano, vamos aos mercados e sem fazer nada de especial obtenhamos taxas de juros que têm de ser muito baixas para ser sustentáveis, porque o nosso crescimento económico também é muito baixo e, portanto, se queremos que a dívida pública não continue a aumentar em proporção do PIB, temos de ter umas taxas de juros que sejam razoavelmente próximas do nosso crescimento económico. E como o nosso crescimento económico vai ser, de facto, aparentemente, pelo menos para aquilo que se conhece neste momento, fraco, as taxas de juros nunca podem ser muito elevadas. Se não houver, enfim, a ascensão dos mercados, que há um risco adicional, até podemos obter taxas de juros de alguma forma sustentáveis. Mas para isso suceder é preciso que alguém nos dê apoio, de uma forma ou de outra. Taxas de juros não mais de 4,5%, se for 5% já é muito complicado. O que é importante é que a taxa de juros não ultrapasse aquilo que nós chamamos de crescimento nominal do produto. Ou seja, que andará por os 0,8 mais 2. Mais os preços, portanto, dará, enfim, 2,8, 3. Mas isso é quase impossível de conseguir, portanto, mas pronto, ponhamos lá mais um ponto. 5, já não é sustentável, mas se não for durante muito tempo ainda vai. Mas sem apoio não conseguiremos de forma nenhuma os 4 ou 5%. Vai. Dr. Domingos Azevedo, diga uma coisa, olhou para este orçamento quando ele apareceu e pensou assim, ainda é pior do que eu pensava, ou já estava à espera? Não, olhei para este orçamento e não fiquei muito admirado porque não era expectável, não era expectável termos um orçamento muito diferente daquele que tivemos, por diversas razões. A primeira porque o Governo não preparou em tempo oportuno a possibilidade de haver um orçamento diferente daquele que nós tivemos. Isto é, ter um orçamento diferente daquilo que nós tivemos pressupunha duas coisas que o Governo não tem. Primeiro, um nível de organização diferente que lhe possibilitasse o conhecimento da evolução da riqueza nacional através de uma boa organização da administração pública que não tem. Segundo, que equacionasse exatamente o funcionamento dos seus serviços, ou seja, que tivesse estudos elaborados aos diversos departamentos, no sentido de saber como é que eles funcionam, o que é que eles gastam, se aquilo que gastam tem ou não tem justificação de existir, e, porquanto, é lamentável que nós vejamos o orçamento de um país que vai regular a vida das pessoas e vai exigir sacrifício às pessoas, que organizemos um orçamento em 2 meses. Ou seja, este é um documento que tem que ser preparado com tempo, tem que ser preparado com a devida preocupação que deve ser. A não ser assim, vai-se exatamente para a parte mais fácil. Qual é a parte mais cortar? Fácil? Não, é ir buscar o dinheiro às pessoas. Nem é cortar, que elas pobres já têm tão pouco. É ir buscar o dinheiro às pessoas. E hoje, nós este ano, assistimos a uma coisa um bocado original. Nós vamos ter 2 orçamentos de Estado para o ano 2014. Um primeiro, que é a proposta de lei que o Governo apresentou na Assembleia da República. E um segundo, são as alterações ao IRC que estão independentes deste orçamento, mas que vão ter um impacto grande na economia e no funcionamento das empresas. E toda a gente anda aí a dizer que vai haver menos agravamento para as empresas. E eu digo que é mentira, que não é nada verdade. Só o PEC aumenta 75%. Então, o que está a dizer-nos é que, apesar da taxa nominal baixar de 25 para 23, há outras coisas lá escondidas que vão fazer aumentar o pagamento efetivo do imposto ao Estado. Se não tem lucros, é-me indiferente ter taxa. Por isso, o abaixamento da taxa só interessa a quem tem lucros. E quais são as empresas que atualmente têm lucros em Portugal? Já percebeu o resto? Já percebemos todos. Que não é assim tão difícil. É assim uma espécie de euro-milhões para algumas. Ora, está. Mas também deve perceber mais uma coisa, que é o seguinte. Na medida em que temos um PEC, em que hoje é de 1.000 euros e que ele passa no ano 2014 para 1.750, pagamento especial por conta, sim. Isto quer dizer que as pequenas empresas, aquelas que de facto normalmente não têm lucros e não vão ter nenhum efeito da diminuição da taxa do IRC, quer dizer que essas é que vão suportar a diminuição de taxa que se vai conceder às outras que têm lucros.
Dito de outra maneira. Então está a dizer-me que as pequenas e médias empresas é que vão contribuir para se dar o tal euro-milhões às grandes empresas que vão ter esse bónus? Se me conseguir explicar onde é que o Governo vai buscar o dinheiro a não ser exatamente nestas coisas, se diminui num lado e me bem dizer que vai aumentar o IRC, a não ser que tenham lá magos que consigam fazer uma magia disto, porque senão quem vai pagar isto e o agravamento disto será exatamente as pequenas e médias empresas. E há uma outra questão que eu penso que é interessante, é que destes dois orçamentos, não são feitas nenhuma condicionante a algumas isenções que são previstas e não é feita nenhuma condicionante no sentido da sua orientação para a dinamização da economia. Algumas isenções a quem? Por exemplo, a isenção das mais-valias na alienação de partes sociais das empresas está prevista na proposta de alteração. Eu não lhe chamo... Transformamos-nos numa Holanda ou numa zona de tributação fiscal. Bom, é que eu acho uma coisa engraçada, é que estamos a sustentar as alterações do IRC numa base de competitividade, sem qualquer base que a sustente, e arriscamos a que daqui a 1 ano ou 2 anos a Espanha, a França, a Bélgica ou qualquer outro país ainda ofereça melhores condições que Portugal, ou seja, dito de outra maneira. Qualquer dia nenhuma empresa dessas paga nada. Acho que isto que era um problema da comunidade, da harmonização comunitária, de criar condições igualitárias de funcionamento destes mecanismos na comunidade europeia, porque na verdade aquilo que nós temos é alguma coisa de algum modo irreal, com realidade concreta, mas de irreal para a nossa situação, para a situação das nossas empresas. E por isso é que nós temos, como dizia, e há pouquinho comentava com o Sr. Professor, quando não haja mais nada, há aqui um pecado de omissão neste orçamento. E o pecado de omissão é que, perdoe-me como nós dizemos, o Governo não fez os deveres de casa. E os deveres de casa era ter preparado ao longo de 2013 toda a estrutura para que aparecesse um orçamento com transparência, e este orçamento tem tudo menos transparência. Nós não sabemos em que é que vai ser gasto o dinheiro. Nós não sabemos a utilidade de muitos dos gastos que estão neste orçamento. O que nós sabemos é uma coisa, e perdoe-me que volto a repetir isto, já tenho dito diversas vezes. O Governo segue aquela fórmula sagrada. É simples, é barato e dá milhões. Ir buscar ao bolso dos outros. Porque, na verdade, inovação concreta para resolver alguns problemas de base, para questionar alguns gastos na nossa economia perfeitamente questionáveis. O caso das PPs, onde é que estão o caso das PPs? Qual é o resultado das análises que se fizeram? Uma coisa, isso aí eu tenho que dizer o seguinte. Tá bem. O Governo aparece como o responsável por ir buscar mais dinheiro para entregar aos bancos e às concessionárias. E quem, em 2009, deixou tudo armadilhado e agora não está no Governo é que teve a culpa. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Isso eu não, eu não estou aqui a analisar culpas. Não, mas estou eu agora. A analisar culpas, estou apenas essas mesmas pessoas aparecem a inverter a equação e a dizer assim, agora estão a roubar-nos para pagar aquilo. Então, quem é que deixou a armadilha feita? Mas o que estava mal era para corrigir, não era para continuar a manter mal. Isso eu também acho que deviam ter dito claramente aos portugueses, vem uma conta enorme. Andaram calados, foram jornalistas e alguns analistas é que fizeram esse trabalho. Deveriam ter coragem de corrigir, ou então dizer porque é que não corrigem. Dizer porque só tem possibilidade de corrigir. Agora, os argumentos que nós conhecemos para não corrigir, vai-me perdoar, mas são daqueles argumentos paupérrimos. Então eu posso alterar uma vida inteira de uma pessoa que anda uma vida inteira a sustentar a sua vida para ter uma reforma, e eu chego no final da sua vida, quando ela, num período de crise, está muitas vezes a sustentar os filhos e os netos em casa com a sua reforma, e eu chego-lhe à beira dela e digo-lhe, olha, tudo aquilo que tu acreditaste numa vida inteira não tem valor nenhum, porque eu hoje volto exatamente a alterar todas as condições. Eu vou fazer isto. Admitir que isso acontecesse no início de um programa de assistência, à pressa, porque não havia grande hipótese, mas dois anos e meio depois já não sabia. É isso que eu quero dizer. Quero dizer que não há uma vontade esclarecida, uma vontade segura, uma vontade completamente fundamentada para alterar coisas que podiam ser alteradas. Por isso é que eu digo que a fórmula que nós temos neste orçamento, com a manutenção da taxa da contribuição extraordinária, da extraordinária social, com os cortes que temos nas pensões, com os cortes que temos nos complementos das pensões, com tudo isto, é a maneira mais fácil de resolver o problema, é dizer quero, então diminuo o que tenho a dar aos outros, porque os outros é que vão ter que ficar com o problema, não sou eu.
Professor Ferreira do Amaral, há uma contabilidade muito simples que foi feita logo a seguir, que parece que neste orçamento o fator trabalho paga 80%, parece não, paga 85%, e depois há ali mais algumas receitas na rubrica outros, e aparece o fator capital com 4 ou 5%, nem chega a 5%, nomeadamente com estas tributações sobre energia, setor financeiro e pouco mais. Há de facto esta descompensação? Estamos de facto a assistir a uma penalização do fator trabalho para uma despenalização do fator capital, dizendo, bem, vocês pagam aí um bocadinho, mas depois, no final do ano, aliás, é curioso como aquela medida que é agravamento ou aplicação de uma taxa sobre as empresas da área da energia, vigora até outubro, eu acho que li bem, vigora até outubro de 2014, e tudo o que é sobre as pensões e os salários fica sem fim à vista. Pois é, isso é óbvio que há esse desequilíbrio, digamos, no esforço em termos de redução do déficit. Mas isto, eu penso que o Dr. Domingos da Vez tem razão. Isto resulta de facto, tudo isto ser feito de uma forma um bocado atrapalhada, não é? E que parece não haver tempo nem espaço para se refletir sobre o que é que deve ser um orçamento mais equilibrado, não no sentido equilibrado de ter um déficit zero, mas equilibrado no sentido dos esforços serem melhores repartidos e com mais racionalidade. E realmente já se podia ter feito, porque acho que em primeiro lugar há um erro base, é que o programa que estava negociado com a Troika de facto não era execuível e sabia-se pouco tempo depois passado. Por razões diversas, tiveram a ver em grande parte com a recessão na Europa também, mas com outros fatores. Nós, aliás, tivemos a oportunidade de conversar aqui, mas sobretudo porque não previa a parte de financiamento que era necessário, por exemplo, para as empresas públicas. Isso foi logo depois foram reclassificadas, e, por outro lado, os objetivos económicos que depois decorriam os objetivos financeiros ficaram muito prejudicados pela evolução negativa na economia europeia. E, portanto, o que devia ter seguido, pelo menos era o que era mais racional, era dar, de facto, a imagem e a realidade que se estava interessado em cumprir e fazê-lo nos primeiros meses, mas depois, face àquilo que era presumível que sucedesse, tentar imediatamente negociar um alargamento de prazo, etc. Como na realidade acabou por ser feito, mas em piores condições, que é a seguir um não cumprimento das coisas. A Comissão Europeia e o BCE aceitaram, mas o FMI acabou por não aceitar. Não aceitar. E acho que isso é muito prejudicial, porque depois não há tempo para se refletir, nem margem de manobra para se refletir no que pode ser um orçamento. Mas esse tempo que estamos a falar era, por exemplo, para fazer uma mega auditoria aos serviços do Estado. Eu acho que não é preciso uma mega. Mas pelo menos integrada e tentar... Eu faria isso. Isso assusta. Não falamos em mega, as pessoas parecem que isto é um bicho de sete cabeças. Não é. Eu acho São coisas simples. É equacionar como é que funcionam as coisas, como é que retorno é que elas dão para o país. E por isso fazer isso Ministério a Ministério, é escusado de fazer tudo no ano. Podia-se fazer, olha, este ano vamos tratar de 3 ministérios. Exatamente. Tratava, depois dos seguintes. E há muita margem para poupanças legais sem ser cortes. Mas isso implicaria sempre dispensar pessoas e fechar serviços, não é? Ou reconverter pessoas. Reconverter, eventualmente. Admito que tivesse que se fechar serviços, é natural. Por exemplo, eu tenho muitas dúvidas se o património imobiliário do Estado está a ser bem gerido. Se o Estado não paga rendas para os edifícios e tem outros devolutos, etc. Eu tenho as maiores dúvidas sobre isso. A gente não sabe se isso está sendo por aí fora. Na mesma linha, o Dr. Domingos Azevedo dizia que não se sabe exatamente como é que se gasta e em que é que se gasta. E eu recordo que uma das coisas sobre as quais tivemos informação de dentro da própria negociação com a Troika foi que os representantes ficaram mesmo zangados connosco quando perceberam que o sistema de complementos salariais do Estado não tinha a informação toda integrada, aquilo era tudo disperso e ainda hoje não se conseguiu juntá-la toda. E, portanto, eles zangaram-se nessa altura. Teriam alguma razão, não é? E não é de agora. A nossa informação sobre o que se passa no Estado começou até por número de funcionários. Lembra-se que nem se sabia aquilo. Sabia, agora sempre foi muito precário. E isso, evidentemente, dificulta. Mas eu penso que o erro é tentar fazer-se tudo ao mesmo tempo. Eu
penso que ir ministério a ministério conseguia-se. E em 2 anos e meio já deveria ter sido. Já se sentiria, mesmo que não se tivesse acabado, já se sentiria. Aqui há dias eu estive numa conferência onde também dei umas opiniões e o Dr. Rui Rio era o orador, aliás, a convite de Domingos de Azevedo, precisamente, conferência dos técnicos, da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, em que ele dizia, a propósito de algum voluntarismo, nomeadamente meu, de se dizer temos de cortar isto rapidamente e avançar rapidamente, ter de formular o Estado rapidamente, ele dizia, não, estas coisas fazem-se com tempo e tem que se planear. E com segurança. E com segurança, rapidamente ele dizia, não, estas coisas fazem-se com tempo e tem que se planear. E com segurança. E com segurança. E depois ele contou como fez com a Câmara Municipal do Porto, e que foi evoluindo para uma situação em que reduziu a dívida à metade, mas começou por perguntar o que é que este serviço faz, o que é que ele faz e para que é que serve. Isso é a forma racional de fazer. Uma outra dúvida, desculpe, Sr. Professor. Isto deixa-nos uma outra dúvida importante, é que as pessoas que estão no governo são inteligentes. E a questão que se começa a lançar é aquilo a que eu chamo a opacidade do exercício do poder em Portugal. Porque sendo elas pessoas inteligentes, sabem que os cidadãos também o são. E sabem também da necessidade do cidadão entender, perceber o que é que se passa dentro do governo. E por isso, por vezes, não interessa que haja essa transparência. Mas acha que isso é intencional ou é só desorganização? E no caso do que diz respeito ao orçamento deste ano, entraram numa discussão interna, o Dr. Paulo Portas bateu com a porta, houve uma série de tropelias políticas que levaram a que se perdesse tempo. Doutor, eu não estou dentro do governo, nunca fui funcionário público, felizmente, ou infelizmente, não sei como é que é de classificar, mas coloca-me uma questão que eu me tenho interrogado muitas vezes. Que às vezes não parece que seja intencionalidade. Eu tenho-me interrogado muitas vezes, porque as coisas como nós as vemos, quando nós temos as nossas empresas e temos um problema, nós conhecendo o problema, nós procuramos resolver o problema. E procuramos que ele deixe de ter efeitos negativos nas empresas. Se quem governa tem acidentes desta natureza, que do dia para a noite aparece dívidas de milhares de milhões de euros, e as pessoas não tinham conhecimento, devem-se equacionar. Então estou a governar o quê? Está bem, mas essas dívidas foram outros que fizeram, deixaram... Pois, mas o sistema permitiu que o fizesse. E que ficassem escondidas. E que ficassem... Aquilo que nós dizemos é que o tempo... E aquelas críticas que se faziam ao tempo aos governantes, o tempo que o atual governo está no poder era já tempo de ter demonstrado que fazia diferente e que tinha preocupações diferentes. E nós, infelizmente, o que vemos neste orçamento é que não aparece nada diferente. Isso é um bom ponto. E só que uma questão, se não se importa rapidamente, fez uma pergunta, o que é que isto iria representar para as empresas? O que vai representar para as empresas... é que andam a chamarem reforma do IRC a um conjunto de alterações que não é reforma nenhuma. Eu não consigo, no plano doutrinal, com toda a sinceridade, não consigo compreender como é que coexistem no mesmo espaço e na mesma filosofia, com a mesma orientação, dois tipos de tributação nas empresas, que é o imposto sobre os acrescentos patrimoniais, o IRC, e um outro mecanismo que me tributa a despesa. Isto é, eu tenho um sistema que me tributa o lucro e um outro em paralelo que me tributa a despesa. Se falarmos numa reforma do IRC, o mínimo era acabar com estas contradições. Primeiro. Segundo, mas tem exemplos. Dou exemplos, por exemplo. Porque é que temos tributações autónomas, que é uma tributação sobre a despesa, quando o IRC é um lucro com vocação para tributar os lucros? Precisamente, está a falar do agravamento da tributação das frotas automóveis? Estou a falar... Ou isso é marginal e são outras coisas mais complicadas? Estou a falar da contradição do próprio processo e que numa reforma devia ser esclarecido. Então, volta à sua suspeita de há bocado. Querem ir buscar dinheiro de um lado para pagar a baixa do imposto do outro para beneficiar alguns. Eu acho que é mais grave. Estão a dar, desculpar-me, mas estão a dar a alguns grupos económicos portugueses, grandes grupos económicos, e vão buscar exatamente ao cidadão que não tem para onde lhe dar. E às pequenas empresas. E às pequenas empresas. Quanto vale a isenção das mais-valias que estão previstas nestas alterações ao IRC? Quanto valem? Não vale os 200... O conjunto da perda fiscal apontava para 220, 250 milhões de euros. Faça lá bem as contas que deve dar o dobro ou mais do que isso.
Então, mas isso é uma desgraça para todos os outros que têm que pagar. Porque Para as famílias, para os pequenos tem um empresários. aumento de 75% no PEC? Isto quer dizer que cada empresa... No pagamento especial por conta. Quer dizer que para cada empresa portuguesa, no mínimo, para além da variação eventual dos seus resultados, no mínimo pagará mais 750 euros. Portanto, passa de cerca de 1.000 para 1.750. É o que sobe o PEC. No mínimo 750 euros. Por isso, quer dizer, temos aqui perante um aumento de 75% do pagamento especial por conta. Para onde é que vai este dinheiro? O IRC não sobe tanto quanto Portanto, isso. vai para as empresas que vivem sem concorrência Quando há pouquinho em vários setores que nós nomeamos muitas vezes neste Quando há espaço. pouquinho me perguntava porquê que isto acontece, eu também tenho muitas dúvidas se não haverá algum interesse em que isto aconteça. Eu, por acaso, acho que continua a ser doutrinário e tem a ver com aquela tentativa de terem subido a taxa social única dos trabalhadores para baixar das empresas, e aquilo ia beneficiar só os grandes grupos e o setor financeiro. E, portanto, como não o fizeram da outra vez, quiseram fazê-lo agora. É um princípio. Mas isto é só uma teoria minha. Professor João Ferreira do Amaral, diga-me uma coisa. Eu continuo a achar que é possível olharmos para o mapa de todos os serviços do Estado integrados e fundos e serviços autónomos, e depois a administração regional e local, e dizer assim, estes senhores todos os anos gastam o mesmo. Ou melhor, têm vindo a reduzir um bocadinho, mas ninguém verificou verdadeiramente... É um bocado, não sim, é um bocadinho. Não, Apesar sim, de tudo. certo. Mas ninguém verificou verdadeiramente se o serviço era Claro, necessário. isso é o problema. E para se fazer isso, embora, ok, a tal ideia de mega auditoria depois demora muito tempo, desata tudo a discutir e é um problema, nunca mais se faz. Mas dizer assim aos serviços, desculpem lá, este ano vocês não venham com níveis a partir dos quais querem mais 2% ou 3%, ou que têm que levar um corte de 2%. Vocês agora vêm justificar porque é que precisam de... Cada serviço precisa de 2 milhões de euros. Faz favor, justifique. E, portanto, princípio do orçamento de base zero. Porquê que tanta gente fala disto e depois nunca o fazem? Porque é difícil politicamente, como sabemos em Portugal. É só politicamente? Eu penso que não vejo problema nenhum técnico, principalmente se não se quiser, como digo, se quiser fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso já se sabe que depois não há capacidade. Sim. Agora, pegando em alguns ministérios e começando por aí, não vejo qualquer problema do ponto de vista técnico nisso. Agora, politicamente é sempre difícil, porque o ministro respectivo da pasta considera sempre aquilo um desprestígio quando vê os cortes. Para um governo que quer ficar conhecido como o governo que salvou o país da desgraça financeira, isso não devia ser relevante, esse pensamento egoísta de cada um dos ministros. Não devia ser, mas infelizmente em Portugal tem sido sempre assim. E de facto é uma pena, porque penso que como digo, não vejo nenhum problema técnico a se fazer isso, e estou convencido que se conseguiram de facto aí verdadeiras poupanças. E porquê que a Troika não obrigou a isso? Devia ter obrigado nesse caso. Bom, não sei, de facto, sei é que ficou muito claro numa conferência, e recordar-se-ão, que foi organizada pelo Conselho das Finanças Públicas e pelo Banco de Portugal sobre a reforma do Estado, e que foi muito interessante do meu ponto de vista, foi o ano passado, se não estou em erro, ou já este ano, já não recordo bem, e que, de facto, demonstrou isso, que as reformas tiveram êxito nos países que fizeram, e há reformas com êxito, foram coisas ponderadas e que foram graduais, quer dizer, com objetivos que iam sendo cumpridos ano a ano. E, portanto, e que não há, digamos... Pelo menos não vi isso descrito, nenhum papão técnico que impeça isto. É só uma questão de vontade política e de poder suficiente para um Primeiro-Ministro, quem dirige ao Governo, forçar a que isso seja feito. Então está à espera que esta quinta-feira, no Conselho de Ministros, onde vai o guião da reforma do Estado, elaborado pelo Dr. Paulo Portas, no final seja explicado que é isso mesmo que o Dr. Paulo Portas Eu penso definiu. que era uma forma de abordar a questão execuível com ganhos efetivos. Claro que não é nada que milagrosamente faça equilibrar o orçamento para o Estado. Mas é com ganhos efetivos. Um bocadinho de ironia. Está à espera que seja amanhã, quinta-feira. Portanto, não estou a fazer muita ironia, porque penso que isto era racional e até... Eu é que estou a dizer que se calhar sai de lá uma folha A4 só com... Mas se fosse uma folha A4 com coisas boas, não era preciso muito mais. O meu medo é que sai uma coisa redonda. Que é o mais natural. Que é o mais natural, porque eu, sinceramente, não vejo, a nível político, capacidade, até por ser uma coligação, quer dizer... Isso tinha que se fazer logo no início e não agora. Mas mesmo agora, eu acho que é interessante, porque às vezes usam-se exatamente estes conceitos, porque são uma espécie de elefantes
mas isso é muito difícil. Um mega projeto. E depois diz, mas vocês, é esta solução que nós encontramos porque não há outra. E a gente pergunta, o que é que fizeram como tentativa de encontrar outras soluções? E vemos que não há nada. Houve um gerir de questões pontuais, mas destas questões de fundo nunca há nada. E não venham dizer que é preciso gastar muito dinheiro. Não é necessário meter ninguém enfim, que é para fazer esse estudo? Para fazer esse estudo. Mas isso é um problema, porque mesmo nesta crise financeira lá vêm as multinacionais americanas a ganharem uns Pois, esse é que é o problema, é que se calhar não americanas e não só. Se calhar não é necessário nada os serviços, o Estado tem técnicos suficientes. Mas não é nada tão complexo. Exatamente. O próprio Estado, em vez de andar a ter um discurso de desmerecimento dos seus funcionários, uma espécie de, parece que vender... Mas pedir aos funcionários que estudem uma diminuição da sua área de influência é... Sim, mas não precisam ser aqueles que estão... Por que não fazer, por exemplo, ao ISEG, uma escola tradicional? Sim, há escolas... Por que não? Por que não as escolas... Mas para isto tem outra vantagem. Desculpa interromper. O Dr. Rui Rio disse precisamente isso. Quando chegou, pediu à Faculdade de Economia da Universidade... Claro, não faz sentido. Ao professor Daniel Bessa para estudar os departamentos da Câmara e dizer que eram os que não eram necessários. Era o que eu dizia. E sabe, tem outra vantagem. É que atrás disso, ou conjuntamente com isso, o Estado pode reduzir a sua própria burocracia no que exige... A sua escola poderia fazer isso. Com certeza que sim, não é a única, mas poderia ajudar, exatamente. E agora, não deve haver a tentação é de, com grande pompa e circunstância, dizer, vamos agora fazer aqui uma mega reforma disto tudo. Isso já se sabe que não funciona. Sabe, é que nós temos de ter um conceito destas coisas que é, as grandes coisas há de ser sempre o somatório de pequenas coisas. Temos que compreender isso. Passos, sim. Os grandes projetos, as grandes coisas, são sempre somatórios de vontade, somatórios de concurso, somatórios de iniciativas. E o que nós parece que apresentámos estas coisas, dizem, não é possível, porque não há dinheiro para pagar uma auditoria. Depois daquelas tropelias políticas todas do verão, também já não era de facto possível. Agora tinha que se cumprir e tinha que se ter os 4%. Não é necessário chamar as Big, como dizia logo que apresentaram os seus orçamentos. As Big Five. Ou Big Four, lá como quiser, ou Big Five. Não era necessário nada disso, nem é necessário fazer disto um papão. É necessário haver vontade política, sim, que é aquilo que não tem havido. Já agora uma coisa muito concreta. Estamos a trabalhar num cenário em que eu continuo a usar a expressão há dupla austeridade, no sentido de que havia um enorme aumento de impostos, a seguir sumou-se-lhe um enorme sentido de cortes nos pagamentos, tanto diretos aos funcionários como nos sistemas de pensões. Portanto, há essa dupla austeridade, mas mesmo assim estamos todos, quer dizer... Os críticos, se calhar, estão a dizer Deus queira que aconteça, mas quem tem alguma responsabilidade financeira neste país estará a ter preocupações, pode não concordar com estas medidas, mas estará a ter a preocupação que é, aparece agora um Tribunal Constitucional e pode dizer a convergência das pensões é para chumbar, o corte de salários é para chumbar, esta nova forma da requalificação dos funcionários é para chumbar, a lei das 40 horas é para chumbar e 4 ou 5 tiros no porta-aviões e o porta-aviões foi ao fundo, o Orçamento de Estado não tem condições de se executar. Receio que se isso acontecer, a substituição dessas medidas ainda pode ser pior para famílias e empresas? Eu não gosto desse discurso. Estamos num Estado de Direito e o Governo tem que adaptar as suas medidas às leis do próprio Governo. E não me peças é que eu faça uma conceição de que estamos num momento em que vale tudo. Porque o cidadão... Não aceita isso? Não aceito, porque o cidadão e os valores da cidadania e os valores do homem, como cidadão, como pessoa, já foram demasiado beliscados. Em todo este processo já foram demasiado beliscados. E se ainda agora aparece o discurso, dizer, há ali uns malandros, no Palácio do Ratão, parece que é assim que se diz, onde está o Tribunal Constitucional, que não deixam aqui alguns meninos fazer aqui um conjunto de asneiras, então estes é que são os malandros a bater. Que estão a deixar que a fazer com que o país vá para o fundo. Bom, então peguem lá numas GTs, encostem-nos todos à parede e matem-nos. E ninguém intervém. Vamos lá com calma. Estamos num país de direito, o Tribunal Constitucional é um símbolo da democracia e não arranjemos agora quaisquer justificações para que se justifiquem os erros do Governo no enquadramento legal das suas atitudes num Estado democrático. Ele vive numa democracia e tem que saber viver nessa democracia. Ou então, naturalmente, teremos que ter conceitos errados, teremos que rever os nossos conceitos de democracia. E o Tribunal Constitucional é a última instância dessa democracia. Claro, eu penso que o Tribunal Constitucional, de maneira nenhuma, pelo menos os meus, enfim, quando estive na Assembleia da República e a minha vida como cidadão e como político, que fui, hoje não sou,
nunca vi no Tribunal Constitucional exatamente esse fator de obstáculo à vivência da democracia. Depende do ponto de vista. Também estamos a assistir a este tipo de medidas porque, e é um dos argumentos utilizado pelo Governo, já vão 4 ou 5 cortes, todos numa sequência em que não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo, não se pode fazer... Pois é, que cortar de outros lados e não se cortou. Está bem, mas o problema é que também se diz que se pode cortar noutros lados e nunca mais. Professor, mas em relação a este risco em concreto, que fazer? Cortar ainda mais... Ter alternativas. Mas as alternativas agora, como estamos, sem tempo para fazer essa reforma matutada, acabarão por representar na mesma outro tipo de austeridade. Sim, sobre os mesmos eu não vou pôr não é? isso agora em causa, embora acho que estes programas não dão resultado, mas isso é outro eu sei falar. Que agora, vamos supor que isto era para fazer outras soluções assim, para o país, na sua opinião. Mas, agora, se é para cumprir o déficit, e supondo que é cumprível, eu penso que há alternativas, quer dizer, por exemplo, em relação às reformas e a convergência das reformas, vai-me perdoar o Dr. Ministro da Defesa, porque eu não sou especialista e se calhar estou a dizer um grande disparate, mas eu encaro aquilo como um verdadeiro imposto, de facto. É como se fosse está bem, mas quando tem um sistema tão disparo nas reformas públicas em relação Sim, mas a gente não pode ter a pretensão de estar a corrigir todas aquilo que se põe a ser injustiças todas do passado. Porque eu digo, eu também fui funcionário público. Está bem, mas... e ganhava 1/3 ou menos do que ganhavam os meus congêneres na atividade privada. Fazia o mesmo tipo de coisas. E agora não vou pôr isso a dizer, agora paguem-me porque eu ganhava menos. Portanto, isso eu acho que não é um bom argumento para mim. Eu não vou dizer a uma empresa que teve um subsídio para investir e dizer as outras não tiveram, agora desculpa lá, vai passar a pagar mais IRC. Acho que não é um bom argumento e acho que é um argumento muito fraco, de facto. Portanto, se é um imposto que incide, neste caso, sobre reformados, então isso é injusto e, portanto, a alternativa é distribuir esse mesmo montante para igualdade. Portanto, eu não vejo um bicho de 7 cabeças nisso. Nós não podemos simplesmente continuar a somar dívida à dívida que existe. Está bem, mas neste caso... Como é que fazemos se não reduzimos os pagamentos dos sistemas altamente desequilibrados? Se me permite só aqui uma questão suscitada pelo Sr. Professor, eu penso que isto... Quem faz as coisas tem que pensar nos seus efeitos. O funcionário público hoje é visto como uma espécie de maldito, aquele que está acima das possibilidades do próprio país, aquele que ganhava muito mais do que ganhavam nas empresas privadas, que tinha benesses além do que tinham os outros. Bom, a única benesse que o funcionário público era realmente diferenciado era na reforma. De resto, nos rendimentos... Mas isso era um critério para a gente ir para a função pública. Exatamente. Mas também era pensar que depois tinha uma mais composta. Devia ter ganho muito mais da atividade privada. Os efeitos que isto, a longo prazo, 10 ou 20 anos, terá na vida, na administração pública portuguesa... Na confiança no Estado, não é? Cuidado, na confiança no Estado, exatamente, cuidado, pode ter efeitos tremendos porque as pessoas... Os que têm qualidade, primeiro não lhes falta ocupação no empresarial privado. Segundo, não aceitam este vexame que os empresários... E se calhar a Troika dirá é o nosso principal objetivo, é menos Estado e mas e mais eu acho que é a pior forma de tentar fazer isso. Mas nesse caso se sabe... Desculpar-me, mas eu acho que muitas vezes a Troika não sabe o que diz. Se essa diz isso, não sabe o que diz. Em algumas matérias sim, noutras até fizeram uma fotografia muito clara. Agora, o que para mim não é... São uns certos interesses que vivem em Portugal lá. Para mim não é bom argumento. Agora já estamos a falar do outro lado. Supostas injustiças passado não é argumento, até porque eu descontei, porque fui obrigado a descontar, e não podia descontar de outra forma, não foi opção minha, e portanto, se era uma lei aprovada democraticamente, num Estado de Direito, mesmo que moralmente a gente tenha dúvidas, mas é justo, porque foi uma lei que dava assim os descontos e que a reforma era assim. Agora, estar a dizer que isso foi uma grande injustiça, então pensar-se na altura, não, mas as autoridades decidiram democraticamente. E a verdade é que no meu tempo de início de carreira pública, antes de me dedicar à carreira académica, os quadros estavam muito desfalcados no Estado e não era por falta de dinheiro, é porque as pessoas preferiam ir para a atividade privada. Portanto, é preciso muito cuidado, porque isto há uma história. E, portanto, pensar que estamos desde há 2 anos ou 3 disto não é verdade. Há história de décadas. E também devíamos falar porque é que o Estado teve que aumentar quando foi a vinda de retornados e de funcionários públicos das ex-colónias, que o Estado, e muito bem, os reintegrou, mas não eram pessoas que fossem imediatamente necessárias. Eu posso agora contra-argumentar dizendo assim, mas houve políticos e funcionários de topo de carreira ou de cargos em que recebiam bem,
que formaram a sua pensão nos últimos anos, tendo sido muito aumentados nos últimos anos, e que não era, essa reforma agora não é sustentável no sentido de contribuir muito pouco para aquele nível de rendimento, que serviu de base para o cálculo da pensão. E o professor dir-me-á, então, mas se lhes permitiram fazer, não são agora por causa desses, não é por causa desses que todos os outros agora têm que pagar. É essa a resposta. Eu acho que isso é uma injustiça, de facto, mas lá está, foi aprovado. Não foi o cidadão que fez a lei? Não foi, exato, foi aprovado pelas instituições que podiam aprovar. Novamente, mas o governo que está em função tem que resolver o problema do Estado. Também há de dizer, mas não foi nós que criámos o problema. O problema é que está a arranjar, eventualmente, um problema maior do que aquele que está É um mau caminho o Estado tentar... Porque o professor acaba de dizer. Os efeitos que isto pode ter na qualidade da vida pública portuguesa, a curto prazo, podem ser muito significativos. A diminuição da qualidade dos professores, a diminuição da qualidade na organização do Estado, a diminuição na prestação aos cuidados aos cidadãos, tudo isso vai ter um reflexo. É sempre um risco. Por exemplo, a subvenção política aos políticos. Sim. Sempre fui contra isso e foi na altura que era uma coisa de facto escandalosa. Já devia ter acabado. Mas lá está, foi aceito e foi decidido assim. Está bem, mas essa novamente, agora acabou. É melhor acabar. Pronto, acabou. Para novos... Acabou para novos, mas os que lá estão ainda pesam bastante. Pois, mas a verdade é essa, é que a gente não pode ter a pretensão de estar a corrigir tudo o que foram justiças do passado, que é um caminho muito mau, porque sobretudo a certa altura acaba com o Estado de Direito. Dessas injustiças para cima de todos os que não, e para a maior parte que não teve a culpa. Não teve a culpa. E acho que isso é mau. E é um mau caminho, porque a gente tem que ter garantias do Estado de Direito e não pode estar, e mesmo que eventualmente, como os manos diziam, a lei é dura, mas é lei, quer dizer, mesmo que a gente ache que foi um erro, e eu acho, em muitas coisas foi um erro, mas acho que estar a desfazer o erro ao critério ético de um governo que está lá não é bom sistema, isso é o sistema dos sobas das tribos. E a desfazer um erro e a criarem outros. Criam automaticamente. Desculpa lá que eu queria sistematizar esta ideia que trouxe aqui. O que me estava a dizer, e o que nos está a dizer, é que, ao contrário do que este Governo, e em concreto o novo Ministro da Economia e a Comissão que estudou a reforma do IRC, ao contrário deste discurso oficial, o que me está a dizer é que o maior número de empresas vai ver a sua vida agravada e não desagravada por causa da célebre reforma do IRC que baixa a taxa nominal. É isso que nos está a dizer. É isso que estou a dizer e é isso que o ano 2014 vai comprovar, com especial relevância das pequenas e médias empresas. Que vão pagar mais. Que vão pagar mais, não há dúvidas nenhumas. Eu peço a alguém que faça uma coisa muito simples. Nos serviços de finanças, nas chamadas unidades orgânicas das finanças, que é por direções de finanças, há uns índices de rentabilidade, aquilo que nós chamamos de rentabilidade fiscal. E o que é rentabilidade fiscal? É o valor sobre o qual incide que se determina a coleta. E vai baixar. Matéria coletável. Pronto. E que nós hoje, mesmo no chamado tão propalado regime simplificado, que vejam lá quais os setores da atividade que têm uma rentabilidade fiscal de 4%, mas mesmo que tenham 4%, eu faço uma pergunta. Tem alguns laivos de justiça que uma orivesaria, por exemplo, onde a rentabilidade bruta rondará os 40 e qualquer coisa por cento, isto é, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda andará na ordem dos 40%. Uma pessoa compra por 10, vende por 14. Num quiosque, numa rua qualquer de Lisboa ou num lugar qualquer de Lisboa, este mesmo quiosque compra por 10 e se vender por 12 é uma maravilha, porque não vende, não tem 20% em tudo. Compra por 10, deve vender por 11,5%, e não vai mais que isso, não passa uma taxa bruta de 15, 17%. O que é que vai acontecer ao aplicar a mesma taxa a estes mesmos setores da atividade? Vai haver rendimento onde a margem bruta é mais elevada, rendimento que não é tributado, e nestes setores onde a taxa é pequena, estão a tributar fantasmas, estão a tributar rendimento que eles não obtiveram. Este é o problema dos regimes simplificados. Mas eu gostaria de perceber, que ainda não consegui entender, ainda ninguém me explicou, porque o tempo voou, não, ninguém me explicou, só porque estão preparados o regime simplificado. Porquê é que eu, no comércio, na venda de produtos, utilizo uma taxa de 4% e, por exemplo, numa oficina, onde tenho, por exemplo, de reparações de automóveis ou de outros serviços qualquer, eu vou pagar 10%.
Porque é uma majoração de 150% entre uma e outra atividade. O que é que isto justifica? Porquê? É que os comércios, se as prestações de serviços são dos próprios empresários lá, então as outras atividades também têm empresários, são considerados gastos. Porque é esta diferença neste processo. Mas o mais interessante nisto, para terminar mesmo, para terminar, é que está a ser, na minha ótica, tratado isoladamente este processo para que as pessoas não se apercebam profundamente do que é que está a ser alterado. Porque temos dois orçamentos, como eu dizia no princípio. Temos a lei do orçamento do Estado, que entrou na Assembleia da República, e temos a proposta de lei de alteração ao IRC, que também já entrou na Assembleia da República. Tem essas consequências todas que disse, tem essas consequências. Professor Freire do Amaral, em relação àquilo que pode ser, por causa deste volume de cortes, assumar uma austeridade que existia no ano passado e que se mantém, vamos ter um crescimento não de 0,8%, que é o que está previsto, mas que tende a ser marginal ou próximo de zero ou até negativo, ou conseguiremos na mesma recuperar a economia? Tenho ter algum crescimento? Não é totalmente impossível, porque eventualmente se as exportações crescerem mais, etc., até poderá ceder, mas penso que é improvável. De facto, não me parece que vamos ter um crescimento significativo para o ano, porque o golpe na procura interna e no consumo privado vai ser muito grande. Portanto, vai aumentar e, ainda como mais. Pesa muito mais, por exemplo, as exportações, eu penso que é muito improvável que tenhamos crescimento. Agora, não é à partida totalmente impossível, até porque, de facto, o terceiro trimestre deve ter sido de crescimento também, o terceiro trimestre deste ano. O quarto já tenho mais dúvidas que vai ser, porque provavelmente as pessoas já afetaram as suas expectativas com este orçamento e, portanto, provavelmente já terão... Vamos entrar todos em depressão outra vez até o fim do ano. E, portanto, tenho muitas dúvidas de facto, para o ano haja crescimento significativo. Dr. João Ferreira do Amaral, Dr. Domingos Azevedo, muito obrigado. Boa noite a todos. Até para a semana.